De repente, seu coelho ou seu roedor começam a apresentar diarreia. E muitos tutores sabem que isso pode ser um problema muito sério e que rapidamente pode se tornar fatal se essa diarreia continua. E aí, naquele momento de susto, de preocupação, é comum que muitos tutores acabem procurando informações na internet, alguma dica para tentar reverter o problema no seu bichinho. E aí é que acontecem os grandes problemas. É claro que existem dicas que são úteis, mas uma das dicas que a gente mais vê quando o tutor comenta que o seu roedor ou coelho está com diarreia é: dá folha de goiabeira que a diarreia para. E aí, infelizmente, nem sempre isso vai ajudar. Em muitos casos, isso vai causar problemas ainda mais sérios. E aí, muitos desses animais chegam no veterinário já em estado muito grave. Nem tudo que é natural, é tão simples como uma folha, um chá, é benéfico e pode realmente curar um problema. Em alguns casos, isso pode sim complicar mais o problema ou pior, até levar esse animalzinho à morte. Então, nesse vídeo eu vou explicar os perigos de se dar folha de goiabeira para um roedor ou coelho com diarreia. Um dos grandes riscos da diarreia é a desidratação. O bichinho perde muito líquido nas fezes e pode desidratar rapidamente. É por isso que a gente sempre fala que em caso de diarreia de roedores e coelhos é preciso correr para o veterinário. Porque muitas vezes é preciso repor esse líquido que ele perdeu através de soro. E isso a gente não consegue fazer de forma oral. Mas não está só aí o grande problema. O maior dos problemas é saber qual é a causa da diarreia. Muitas vezes as pessoas indicam mesmo dar folha de goiabeira e dar muito feno, mudar a alimentação para que o bichinho receba fibras, receba folha de goiabeira para prender o intestino e com isso se espera que ele melhore, já que aquela diarreia parou e a perda de líquido também parou. Mas existe um outro grande problema aí. Quando se dá alguma coisa para prender o intestino, para parar aquela diarreia, você não está eliminando a causa da diarreia. Se a diarreia for devido a algum alimento estragado, esse alimento vai continuar nos intestinos, no estômago. Se for devido ao excesso de bactérias, alguma infecção, essa infecção vai continuar lá dentro. A diarreia para, mas o bichinho continua piorando e muitas vezes o tutor não consegue perceber. Por isso que, infelizmente, a gente ouve muitos relatos de roedores e coelhos que tiveram diarreia, as pessoas deram a folha de goiabeira, a diarreia parou, o tutor acreditou que o bichinho tinha melhorado, ele até comeu, parecia melhor, e de repente ele morre. Isso acontece por diversos fatores. O intestino de roedores e coelhos tem bactérias boas, mas também existem bactérias que causam problemas. E quando você tem alguma infecção bacteriana com essas bactérias que causam problemas e você faz com que o intestino fique preso, né, que as fezes não saiam, essas bactérias continuam lá dentro e as bactérias continuam se proliferando. E com isso a infecção vai se agravando cada vez mais. Outro problema é que ou o alimento estragado ou essas bactérias podem causar fermentação e gases. Quem tem roedores e coelhos sabe o risco que são os gases em excesso para esses animaizinhos. O excesso de gases, chamado de timpanismo, pode também levar à morte. O estômago muito repleto de gás, os intestinos repletos de gás, são um risco enorme. E isso também não adianta só dar um remedinho para diminuir o gás. Não adianta nada se você não tem por onde esse gás ser eliminado e se ele continuar se formando devido a essas bactérias ou a essa fermentação. E outro grande problema que muitos tutores já devem ter ouvido falar é sobre a estase intestinal. Roedores e coelhos,
costumam se alimentar, eles sempre têm alimentos no estômago e nos intestinos, isso faz parte do funcionamento normal, e os intestinos sempre têm que estar com o peristaltismo, né, aquela movimentação normal. A estase intestinal é uma parada do funcionamento do intestino. E se isso não for resolvido com muita rapidez, ela é fatal. E infelizmente também é difícil de se perceber, já que esses animaizinhos não demonstram sintoma. Então, muitas vezes o que a gente percebe já no consultório veterinário é que aquele bichinho que recebeu a folha de goiabeira e que o tutor acreditava que ele estava melhor e ele piorou de repente, começou a desenvolver um quadro de estase intestinal. A folha de goiabeira fez com que o peristaltismo intestinal diminuísse, né? Aprendeu o intestino, como se diz, e com isso os intestinos vão parando de funcionar. E além de tudo que eu expliquei anteriormente que acontece, maior formação de gases pela fermentação, a presença de bactérias que vão aumentando cada vez mais, o intestino para de funcionar. E isso leva o animal à morte em poucas horas. E infelizmente, uma coisa tão simples, que parece tão natural como mudar uma folha de goiabeira para prender o intestino, segurar a diarreia, pode levar esses animaizinhos à morte, às vezes em horas. Então, é muito importante você saber o que está dando para o seu bichinho. Isso virou uma moda atualmente. Infelizmente, cada vez mais se vê nos consultórios veterinários animais que receberam a folha de goiabeira por causa da diarreia e que apresentam sintomas gravíssimos. E infelizmente muitos vêm a óbito antes que se consiga fazer qualquer coisa para tentar reverter esse quadro. Então, esse é um alerta importante para que as pessoas tomem um pouco de cuidado, filtrem um pouco do que é indicado na internet. Infelizmente, muita gente, apesar de boa vontade, boas intenções de ajudar os outros, não tem um conhecimento científico da ação de certos medicamentos, certas ervas ou plantas, e acaba indicando uma coisa que pode causar problemas ainda mais sérios. Então a dica é a mesma que eu já dei num outro vídeo sobre diarreia em roedores e coelhos. Um animal com diarreia desidrata extremamente rápido, esses animaizinhos não demonstram sintomas. Muitas vezes quando você percebe a diarreia, ele já está apático, caidinho, ele já não quer mais levantar, ele não consegue comer, ele está desidratado. E não adianta ficar tentando fazer um tratamento em casa. Diarreia é fatal em poucas horas. Corre para o veterinário. É uma emergência, diarreia sempre é uma emergência e não existe tratamento caseiro para diarreia seguro e eficiente. E para mais informações sobre roedores e coelhos, conheça o site roedoresecoelhos.com.br. Lá você encontra muitas dicas sobre saúde, alimentação e cuidados para todos os roedores e coelhos.